Boa noite a todos. Eu realmente gostaria de dizer que é um super prazer estar aqui na frente hoje. Mas, infelizmente, eu não posso dizer isso porque eu não estaria sendo sincera. Mas não vou ficar chateada porque não é por causa de vocês, né? Simplesmente pela minha dificuldade de falar em público, esse nervosismo todo que a gente... que não tem essa habilidade de ver aqui na frente, então a gente fica muito nervoso e isso atrapalha um pouco. Mas como eu vi um vídeo esses dias que alguém postou, acho que foi alguém até daqui, tem uma pessoa que fala que não existe o de repente, né? Então, por trás do de repente existe muito trabalho. Então não seria de repente que eu ia começar a falar bem, acordar e hoje eu vou começar a falar bem, então eu vou lá dar palestra. Como isso não é possível no meu caso, né? Então eu resolvi começar a trabalhar. Então eu agradeço a Beth, principalmente, que ela foi uma das pessoas que sempre me incentivou, sempre me encorajou a estar aqui. E ao restante do pessoal eu peço a compreensão para que deem um pouco mais de atenção, porque talvez eu tenha muita dificuldade e aí vocês podem não pegar muita coisa, né? Então eu espero que vocês consigam aproveitar ao máximo, porque é com muita humildade que eu estou aqui hoje, tentando passar para vocês um pouquinho do Evangelho. Como o Rodrigo já falou, então, é o capítulo 26, que está quase no finalzinho já do Evangelho, que são 28 capítulos. E é dar gratuitamente o que recebeste gratuitamente. São 4 itens nesse capítulo, só que hoje vai ser abordado só 2, que é o dom da cura e preces pagas. Tá tipo assim. Na verdade, aqui nos slides eu só coloquei todo o texto que está aqui no Evangelho. Depois, se o pessoal quiser dar uma olhada em casa, porque eu não vou falar tudo que está aqui. E como eu não tinha muita coisa para pôr em slide, eu resolvi pelo menos colocar, né, os textos aí. Senão vai ficar para trás, né? Porque meus amigos vêm aqui e colocam um monte de slide bonito, né? Então, assim, desses 2 itens, né, do Evangelho, eu peguei aqui, então, 3 comentários de Jesus, né? E o primeiro fala: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curar os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. A outra coisa que Jesus fala é: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. E a outra parte seria: não façais pagar as vossas preces. Então essas 3 coisas que Jesus fala estão dentro desses 2 temas de hoje, que é o dom de curar e o preces pagas. Eu fui lendo o capítulo e tentando entender e pesquisando na internet como que eu poderia falar com vocês. Muita coisa realmente eu vou falar como eu vi, porque foi a forma que fez eu entender, então acho que também vai ajudar um pouco vocês a entender o capítulo. E qual que seria o objetivo, né? Por que os discípulos tinham recebido essa faculdade de dom de curar, né? Qual que era o objetivo disso? Aqui no texto fala que Deus deu essa faculdade para que eles dessem um alívio aos doentes e também para propagar a fé. E se a gente pensasse que Jesus está aqui com a gente agora nesse momento, né? Que faculdade será que a gente poderia dizer que a gente tem? Como a gente poderia, de certa forma, fazer isso que ele disse de aliviar a doença, a dor dos doentes, né, curar lepra, enfim. Eu penso que uma ferramenta que todo mundo tem, mesmo que não perceba, é a intuição. Eu acho que todo mundo aqui já pelo menos conversou com uma pessoa uma vez, pensando que era simplesmente uma conversa de nada, e passou os dias e essa pessoa
dê um retorno, olha, você não imagina aquela conversa que você teve, você me falou tal palavra e aquilo me tocou e eu estava precisando ouvir. Então eu acho que essa seria uma faculdade que todos nós aqui temos. Então a gente pode também atender a esse pedido que Jesus fez para os discípulos, a gente também poderia estar ajudando o próximo. E se a gente quiser também, a gente pode pensar que, no caso, essas pessoas, esses doentes que ele fala aqui lá naquela época, hoje a gente poderia dizer quem seriam esses doentes? Talvez pessoas que estão com a fé ainda meio abalada por alguma coisa, né? Esses mortos, né, que ele fala para ressuscitar aqui, aquelas pessoas desenganadas que realmente não acreditam em mais nada, que querem tirar suas próprias vidas, né? A gente poderia pensar nessas pessoas. Pessoas com lepra, eu não vou saber explicar direito, mas numa das minhas pesquisas fala que naquela época essas pessoas que tinham lepra, tinha gente que dizia que eram pessoas que tinham algum mal com Deus. Na verdade, porque você olhava a pessoa de fora e você dizia, nossa, mas essa pessoa é tão boazinha, porque ela tem essa doença? Então eles diziam que na verdade eram pessoas que tinham alguma coisa que a gente não conseguia ver. E um dos exemplos que fala lá seria, por exemplo, a inveja. Isso é uma coisa que está lá dentro, que corrói, que faz mal e viria se transformar numa lepra. Então a gente poderia talvez ver essas pessoas como pessoas que têm isso internamente. E a gente também, através da intuição, através da conversa, também poderia ajudar. Mas e a questão da cura mesmo em si? Né? Será que a cura é possível? Essa cura, como ele disse, de doença mesmo, será que é possível isso? A gente fica meio assim, né? Bom, eu dei uma olhada no Livro dos Espíritos e na pergunta 556, Kardec pergunta: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de cura pelo simples contato? E os Espíritos respondem: a força magnética pode chegar até aí, quando circundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os Espíritos lhe vêm em auxílio. Então sim, os Espíritos dizem que dá para acontecer essa cura física. Só que eles falam que tem algumas coisas que a gente tem que fazer. Então a gente sempre tem que lembrar que se a gente tiver essa pureza dos sentimentos, pedir com bastante fé, com bastante força, acreditando naquilo que a gente está pedindo, né? Essa seria a nossa parte. E para aquela pessoa que vai estar tentando nos ajudar, fazendo a cura, vamos dizer um médium, alguma coisa assim, um centro de cura, alguma coisa assim, essa pessoa ela tem que ser pura também do seu sentimento, tem que ser uma pessoa do bem, tem que fazer aquilo por caridade, mas ela também tem que trazer dentro dela o ardente desejo de fazer o bem. Então, assim, só dessa forma, depois dessas condições, né, cumpridas, os Espíritos podem vir em auxílio para ajudar a curar. Mas eu li isso daqui também e ainda não me dei por satisfeita. Ainda tem aquela coisa, né, do ver para quê, crer. E aí a gente pensa, poxa, o Evangelho está contando a história de Jesus faz tanto tempo, mas... E hoje, perto de mim, assim, mais próximo, uma coisa mais palpável, né? E aí nas minhas pesquisas eu achei um vídeo do Rossandro, que é uma pessoa que eu tenho assistido bastante vídeos, tem 2 pedacinhos de vídeo que eu vou passar aqui hoje, são dele. E vai contar uma história, um caso, na verdade, porque é verdadeiro, né? E aí acho que vai ficar um pouquinho mais palpável, mais perto da gente, essa questão da cura. Eu tenho um amigo de Recife, ele tem 50 e poucos anos, ele teve câncer de testículos. É um câncer raro e muito, muito fatal. Então ele tem mais ou menos 1,98 m e ele ficou com 47 quilos. Imagina a cena. Ele conhecia Chico Xavier e foi a Uberaba se despedir. Chegou lá e disse: Chico, como você está vendo, eu estou indo embora, Jesus está me chamando de volta. Aí Chico fez: meu filho, diga que você não vai. Ele disse: Chico, pelo amor de Deus, olha para mim, olha como eu estou. Parece até que eu tenho AIDS. Não diga que você não vai. Como assim? Diga assim: Deus, eu não vou. Diga que está faltando para eu aprender que eu fico.
Aí ele pensou assim, não quis mais discutir com o Chico, voltou para Recife e ficou pensando, poxa vida, de fato, a gente passa por coisas para aprender. Se eu aprender, certas coisas não são necessárias. Aí ele fez, às vezes eu quero ficar. O que eu preciso fazer? O telefone tocou. Como é que tu tá, fulano? Mas eu tô daquele jeito, você viu, né? Eu tô meio magrinho e tal, mas tô tentando melhorar. O que o médico já disse? Não, ele disse que eu vou morrer em 3 meses. Pois então, você já pensou em fazer uma cirurgia espiritual? Tem um centro espírita lá em Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome agora. Frei Luiz. Não, você espírita Frei Luiz no Rio de Janeiro. Por que você não vai lá? Isso é mesmo, né? Vai, porque você já tá morto mesmo, cara. Você assim, você tá morto mesmo. O que vinha lá era lucro pra ti. Esses amigos assim, sabe? Aí ele fez, pois eu vou. Aí entrou em contato, conversou com os amigos do movimento lá, conseguiram aí uma ficha. Mas muita gente, quem já foi já sabe, muita gente. Ele chegou, se hospedou em Copacabana, e tava com uma calça dessa assim, clara, jeans. E aí ele foi pegar o táxi. Quando ele chegou na calçada de Copacabana, ele teve uma disenteria. E melou a calça toda. Pior que a caixinha de Tupperware, foi? Toda. Aí ele viu aquela cena, o táxi, a hora de começar, a ficha que ele tinha que pegar, ele fez. Ele lembrou de Chico, né? Ele disse, meu Deus, eu quero chegar lá. Mas eu quero agora uma ajuda objetiva. Não mande sinal de fumaça que eu não vou entender. Ele disse que quando ele acabou de dizer isso, uma mulher parou um carro na frente dele e fez, moço, venha cá. Ele fez, essa mulher é doida. Ele disse, venha com você mesmo, vem cá. Aí ela chegou, eu tô vendo seu desespero, e eu tô vindo da lavanderia. Toma essa calça do meu esposo, eu acho que cabe no senhor. Aí ele pegou a calça, olhou pra cima. Ai, cara. Respirou. Entrou no supermercado, comprou lenço umedecido, foi pro banheiro do supermercado, deu um banho francês nele mesmo, tá? Não dá pra fazer muita coisa, né? Mas pra aliviar, tá, o clima. Colocou a calça do cara, entrou no táxi, engarrafou. O taxista conhecia o lá Frei Luiz e foi por um atalho e chegou. Chegou lá atrasado, quando chegou não tinha mais ficha. E tinha 16 pessoas esperando. Quando ele pensou em baixar a cabeça, uma pessoa atendeu o telefone. Foi? Agora? Tá, então eu tô indo. Uma pessoa com ficha. Ela pegou a ficha dela, tinha 16 pessoas, olhou para ele e fez, moço, toma pro senhor que eu vou ter que resolver um problema urgente agora. Ele pegou a ficha, em silêncio, entrou, aí começou o tratamento espiritual. Ele lá sentado, né, e o médium lá, incorporado com a entidade espiritual, aí fazendo assim, e aí meu filho, gostou? Ele, de quê? Da objetividade de Deus. Ele disse assim, você pediu com tanta convicção que merecia, que nem nós sabemos como foi que você chegou aqui. Olha o que aconteceu, ele pediu um nível de profundidade de desejo que foi atendido por entidades que agiram num nível de ação que nem as outras do centro compreenderam. Como é que para uma mulher que está indo com a calça do marido, como é que um táxi que ele pega sabe pegar o atalho, como é que chega lá e alguém atende o telefone e dá para ele a ficha? Objetividade. Bom, tem aí mais um pouco de palestra, mas acho que essa parte já mostra o que eu queria passar. Acho que ficou um pouquinho mais palpável, né? Um pouquinho mais perto. Acho que dá pra gente ter acreditar mais. A nossa fé é falha, não adianta. E quando eu ouvi esse relato, eu pensei, a gente tem essa possibilidade, existe isso, a gente tem que acreditar, né? E foi o que ficou claro para mim nesse vídeo, que a importância da gente acreditar em nós mesmos, a importância da gente acreditar, se a gente vem aqui no Centro Espírita, acredita que tem vida após a morte, se acredita que a gente tem o auxílio dos espíritos, a gente tem que acreditar nisso, e não só falar da boca para fora. E uma coisa que também marcou bastante, que além do desejo dele forte de querer se curar, além da ajuda das pessoas que estavam lá nessa entidade, que pelo jeito eram pessoas realmente do bem, que tinham condições de ajudar, que tinham o ardente desejo, né, de ajudar, sem cobrar, caridade mesmo. E ele falou uma coisa importante, que
quando ele foi pedir a ajuda para Deus, ali para Jesus, o que é que eu preciso melhorar? Não lembro o termo que ele usou, mas o que é que eu preciso melhorar? Porque não adianta a gente querer curar superficialmente. A gente tem que entender que a gente veio aqui para fazer algumas coisas. Se a gente resolver essas coisas, se a gente melhorar essas coisas, não tem por que a gente passar por outras. Então ele deve ter descoberto o que era a causa raiz, qual era o problema que ele tinha dentro dele, que ele tinha que curar. Provavelmente trabalhou nisso, porque ele realmente conseguiu se curar, né? Conseguiu passar dessa dificuldade na vida dele. Então, não adianta só dizer, eu quero melhorar, mas não querer olhar para dentro e enxergar o problema que a gente tem que resolver. Aí você pode ir em qualquer lugar, pode ter as pessoas com as melhores intenções que não vai resolver nada, né? Então isso a gente também sempre tem que lembrar. Mas a questão da fé realmente é muito importante, a questão de acreditar na gente faz muita diferença também. E a gente esquece disso. Então, o Rossandro também fala de uma música, talvez o Rodrigo possa me ajudar a cantar aqui. Ele gosta dessa música. E tem a música aquela do Tocando em Frente, que tem um pedacinho que ajuda a gente a lembrar sempre dessa fé, da nossa força interna. Não vou cantar, gente. Não tenho condições, mas cada um de nós compõe a sua história, cada ser de si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então a gente que compõe essa história, a gente que escreve, a gente que faz as nossas próprias escolhas, né? E cada um carrega dentro de si, né, o dom de ser capaz. Então todos nós podemos ser felizes. Então, dessa primeira parte que seria de cura, o dom da cura, tá mais ou menos isso que eu falei, tá dentro desse pedaço. Depois, na questão, na parte de preces pagas, fala aqui que é pra gente tomar cuidado, até, deixa eu ler aqui de novo, pedacinho que eu Guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de festas, enfim, fala para os discípulos, mas agora na presença do povo. Isso foi um detalhe que eu esqueci de falar. Quando Jesus diz, restitui a saúde dos doentes, quando ele passa a liçãozinha ali para os discípulos, estava só ele e os discípulos. Depois, nesse outro momento, ele já está, os discípulos e o povo, onde ele alerta a todos que é para eles prestar atenção, tomar cuidado com esses escribas, que eu não sabia o que era e quem eram, e aí eu fui dar uma pesquisada, até conversei com o Rodrigo também sobre isso, que na época eram aquelas pessoas cultas, que detinham poder, que tinham que tinham acesso às informações, e aí eles faziam também preces, né? Então, quando alguém falecia, eles iam até o local e faziam preces e cobravam por essas preces. E aí, com a pretexto de que Deus dava mais valor para as preces longas, eles acabavam extorquindo o máximo de dinheiro. Então, Jesus alerta, né, o povo para que eles tomem cuidado com esse pessoal, no caso, que fica cobrando pelas preces. Então, quando a gente estiver ajudando alguém, querendo ajudar alguém, a gente também tem que tomar cuidado com essa questão de cobrar. E o cobrar não seria só financeiramente. Será que a gente não cobra mesmo nada? Será que quando a gente faz uma prece para alguém, ou quando a gente faz tem um ato de bondade, será que a gente não fica assim, poxa, mas tô fazendo tanto para aquela pessoa, né? E ela nem aí para mim, nem para ter um pouquinho de afeição, nem para dizer um obrigado. Isso também é cobrança. A gente está fazendo alguma coisa esperando um retorno. Isso também não é legal. E até tem aqui também que essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Isso também tá bom. Então, no caso dos escribas é um negócio bem escancarado, né? Mas a gente, no fundo, às vezes também espera algum retorno.
E também aqui no Preces Pagas tem o outro lado, que seriam daquelas pessoas que não querem ter o trabalho de fazer uma oração. Aquelas pessoas que às vezes vêm pra gente, tá conversando e falam, eu vou lá no Centro Espírita, eu tenho reunião, coloca meu nome lá, põe lá, não sei o que, não estamos sentindo bem, não sei o que. Bom, existem casos e casos. A gente mesmo chega aqui, coloca o nome dos nossos parentes, pessoas que a gente deseja bem, né? Pessoas que a gente sabe que não poderiam estar aqui. Mas a gente sabe que tem muita gente que às vezes não para 5 minutos para fazer uma oração, para se concentrar e pedir com um desejo ardente realmente de que pudesse melhorar. Mas não pode ver ninguém ir numa missa, vem num banda, vem num centro espírita que, põe meu nome lá, reza por mim, torce por mim, não sei o quê. Isso daí não tem como, não tem valor. E aí até tem um pedacinho que fala no último parágrafo desse Preces Pagas. As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê mais frequentemente dispensado de orar, porque considerou o kit quando deu o seu dinheiro. Sabe que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que entrega a um terceiro, que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, e este a um outro, e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Então, assim, tem gente que ou pede para pôr o nome no caderno, ou vai num centro que cobra, sei lá, e eu paguei, então deu a minha parte, já tá feito, não preciso fazer nada, que agora o fulano que vai fazer. Não, isso está errado, não tem como, porque os espíritos eles vão vir em auxílio daquelas pessoas que pedirem para eles ajuda. Deus está lá para nos ajudar, Deus é bondade infinita. Mas como diz numa palestra, acho que deve ser com o Sandro também, ele também é muito educado. E ele não vai se meter na vida de ninguém. Ele vai esperar a gente pegar e pedir ajuda para ele. Ele vai estar sempre pronto, mas a gente tem que pedir. Bom, sobre o capítulo em si, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Mas eu pensei também que a gente poderia tentar tirar pra gente não seria uma conclusão, como que eu vou poder atuar, usar isso no meu dia a dia, como que eu vou poder trazer pra minha vida esse ensinamento. E uma forma que eu vi e achei bem interessante seria a gente identificar os personagens que estão aqui, nessa parte do Evangelho, que seriam os discípulos, que tinham, eram aqueles que tinham o conhecimento, a verdade, as faculdades. Então, eles tendo isso, logo eles tinham o dever de propagar a fé. Tinha também o povo, que eram aquelas pessoas que ainda eram ignorantes da verdade, não tinham cultura, estavam perdidos na escuridão, vamos dizer assim. E tinha os escribas, que eles até eram parecidos com os discípulos, Eles tinham cultura, tinham conhecimento, tinham poder, tinham acesso à verdade, mas eles cobravam. Então eles não tinham dentro deles o desejo ardente de ajudar, porque eles cobravam, prece, ajuda tem que ser caridade. Então eles estão um pouco desviados. Eles realmente não eram puros. E identificando esses personagens, a gente se perguntar: quem sou eu? Qual desses personagens eu sou? E aí disso tirar o que a gente tem que fazer. Eu acredito que assim como eu, todos vocês que estão aqui tenham se identificado mais com os discípulos, que a gente já tem acesso à verdade, a gente tem o conhecimento, tem a cultura, a gente tem o bem prevalecendo dentro da gente. E como eu vi, se alguém tem alguma dúvida sobre se o bem está prevalecendo ou não, tem uma dica também, que é fazer mentalmente 2 listas. Então, a primeira lista vocês vão colocar aquelas pessoas que vocês têm uma certa antipatia, que vocês acham difícil conviver, ou até tem uma raivinha, Coloquem nessa primeira lista essas pessoas. E em seguida vocês façam uma outra lista mentalmente
daquelas pessoas que vocês gostam de estar perto, que vocês sentem um carinho, que vocês têm amor. Eu acredito que a maioria aí tem a segunda lista maior, né? Bem maior, não dá nem pra gente contar os dedos, né? Então acho que aí a gente já pode ver que a gente não é santo, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, mas que o bem está prevalecendo. O sentimento da bondade está prevalecendo dentro da gente. E aí vem a nossa tarefa. Se a gente se identifica como os discípulos, Jesus também fala pra gente ir curar. Jesus também fala pra gente divulgar a fé. E esses tempos atrás eu achei um vídeo também que foi também um dos motivos que me fez eu vir aqui na frente, criar coragem, além da Beth. Teve esse outro vídeo que também me encorajou e que eu acho que tem a ver. Se a gente se identificar como os discípulos, eu acho que esse vídeo é pra gente. A mensagem desse vídeo é pra gente. Não pensem que vocês estão aqui nos Estados Unidos apenas para usufruir de uma sociedade mais organizada, menos violenta, mais justa, cujo pacto coletivo é mais interessante do que o que nós temos no Brasil. E que apenas isso os trazem aqui e que esse é o único compromisso de vocês, um conforto melhor, uma qualidade de vida melhor. Vocês estão aqui com o dever, a obrigação e a tarefa de evangelizar esta nação. Porque o desempenho material dos Estados Unidos não esconde a miséria moral que em todo o planeta existe. Cada um aqui foi convocado por Cristo e aceitou um convite, foi dado circunstâncias favoráveis para o desenvolvimento de uma tarefa que, longe de ser apenas vir aqui tomar um passe, fazer uma campanha de quilo, qualquer coisa que se faça nos centros para se imaginar que vai ter uma vidinha melhor e depois vai comprar um território lá no Alphaville espiritual chamado Nosso Lar, simplificando essa profunda mensagem consoladora. Vocês estão aqui para serem instrumentos e pescadores de almas e de homens. Esse chamado não foi só para Pedro, é para qualquer um de nós. Portanto, tudo que é oferecido é para que a tarefa seja cumprida. E quando a tarefa não é cumprida, as coisas desandam, para que a gente volte ao polo de nossa principal missão. Nós que temos acesso à mais lúcida mensagem espiritual do momento na Terra, pelo plano evolutivo dela, no mundo que está em busca de explicação e consolo, não podemos nos dar ao luxo de fazer espiritismo de fim de semana apenas na instituição na qual frequentamos. Nós precisamos daqui exaurir o conhecimento para, no trabalho, no exemplo, nas pessoas, nas conversas, dentro de um avião, esperando o que você imaginar que você possa fazer. Evangelizar almas. Imaginar que de fato vocês tenham que mudar daqui a 2 anos para um espaço 3 vezes maior que esse. Sem necessidade de proselitismo, porque a gente não pede 10% do que as pessoas ganham. Aliás, o espírita gasta dinheiro, não ganha dinheiro com o espiritismo. Eu estou uma semana inteira sem atender 18 pacientes por dia para estar aqui. Então o espírita não ganha dinheiro, o espírita gasta dinheiro. Mas é pouco perto do que ele recebe. Portanto, essa mensagem consoladora não é para mim, nem para vocês, é para a humanidade. Nós somos os tarefeiros, trabalhadores da última hora, que no passado nos equivocamos no campo da fé e somos chamados aqui para fazer mais do que nós estamos fazendo. Nós temos um dever e uma missão de entender que somos pescadores de almas e de homens. E que as nossas dores só são consoladas quando entendemos a dimensão de uma instituição espírita, cujo papel é ao mesmo tempo hospital, escola de almas caídas e oficina de trabalho. Mas descobrimos uma coisa interessante nesse hospital chamado Casa Espírita. É que nós que somos os pacientes graves, que ficamos vindo toda vez, é porque a gente está na UTI, só temos uma forma de nos curar. Levanta do leito, olha para quem está do lado e começa a ajudar. Esse é o teu remédio. Bom, tem mais um pedacinho ainda, mas acho que a mensagem principal era o que ele fala no início, né, da nossa missão aqui. Eu achei interessante porque eu não imaginava, ninguém me indicou, de repente eu não sei que vocês que estão nos Estados Unidos, eu falei, opa, acho que é pra gente. E eu acho que ele tem razão, porque muita gente que está aqui, às vezes conversando, fala, nossa, minha vida teve uma mudança, por que será que eu vim parar aqui, qual que será o propósito, né, de Deus para a minha vida? E ouvindo isso fez muito sentido para mim. Então, eu gostaria de encerrar com
com essa mensagem assim mesmo, de que a gente fique atento então para a nossa missão, que a gente se veja como os discípulos dessa passagem e que a gente vá tentar ajudar o próximo, tentar cuidar, tentar evangelizar da melhor forma, através de exemplo, através de conversa, da forma que a gente puder, porque tem várias maneiras, né? E agradeço a todos pela paciência, pela compreensão aí. Espero que tenham tirado proveito, né, dessa mensagem. E se alguém quiser comentar mais alguma coisa, ainda tem 10 minutos. Ainda tem 10 minutos. Quero adicionar, Deise. Não estou falando direito, mas nós fomos no Congresso Espírita a semana passada e eles falaram a mesma coisa que você, que não é por acaso que nós estamos aqui. Como espíritas que somos, nós temos uma grande missão, que é espalhar o Evangelho da doutrina espírita aqui nesse país. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande. Foi muito bonito o que eles falaram e vem de encontro ao que você está falando agora. Que você foi inspirada pelo plano espiritual. Vai ser muito legal sua palestra. Salva de palmas. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu queria só colocar uma coisa com relação às preces. Coincidentemente, essa semana no curso que o Wagner está dando, a gente está estudando as preces. Né? E uma coisa que sempre vai tocando no material que a gente leu para o curso de hoje, é que fala que não adianta você falar palavras bonitas, ou fazer preces longas, ou seguir uma prece litúrgica para que ela tenha um maior ou menor efeito. Se você só está repetindo palavras mecanicamente, a prece não tem tanto valor. Não é que não tenha valor, mas não tem tanto valor quanto você fazer uma prece do coração, né, de alma, do fundo do coração, com toda a vontade, com todo o desejo. Pode ser uma prece curta, pode ser uma prece a qualquer momento, pode ser uma prece com as suas palavras, da forma mais simples possível. Se ela for feita de coração, o efeito dela é muito maior. E uma outra coisa que a gente leu no material é que fala que podem ter 100 pessoas dentro de uma sala, orando todas juntas. Mas se cada um estiver com a energia ou com o pensamento focado para si mesmo, para suas necessidades, ou abstraindo do que está ali, né, do fundamento daquela oração, o valor é menor do que 2 ou 3 pessoas que estão unidas de coração e de pensamento com um único objetivo orando. Então, nem sempre a quantidade significa qualidade. Mais alguém, pessoal? Qual foi os personagens que você falou que tinha na história mesmo? Eu peguei os discípulos, o povo e os escribas. Não tinha Jesus? Eu quero me comparar aqui com alguma coisa. Antes de você falar, eu estava pensando uma coisa, né? Aí depois eu tinha certeza que eu era os escribas. Antes eu ainda estava em dúvida, mas depois a mensagem foi. Bom, é sobre a listinha, depois. Bom, ele fala, o Gonçalo que fala sobre brincadeira. Ele diz, se a sua listinha a primeira, né, tiver mais de 10 pessoas, é para ir falar com ele, que ele é psicólogo, né? Porque você está com algum problema. Você começou a falar, eu comecei aqui, quando você falou da segunda, eu ainda estava pensando na primeira. Mais alguém, pessoal? Eu acho que sobre o dom de curar também, muitas vezes a gente é usado como instrumento, né? Não é que nós vamos curar a pessoa, mas às vezes a espiritualidade nos põe numa situação, nos faz trocar uma palavra, um toque, um gesto qualquer, que isso pode curar a pessoa, né? Mas não que isso esteja dentro de nós. Muitas vezes a gente nem faz ideia do que está fazendo, mas naquele momento Deus, a espiritualidade está nos usando como ferramenta. Mas ele só vai poder usar pessoas que
por mais que ela não saiba daquilo, que ela não esteja naquele momento com o desejo ardente para aquela situação, porque ela nem sabe, ela vai ser uma pessoa com certeza. Aquilo está dentro dela. A sim, bondade né? está dentro dela. Então eles vão usar o que a pessoa tem. A energia, né? A energia. Realmente, muitas vezes a gente nem sabe o que tá, que a gente está fazendo. Já aconteceu várias vezes, a gente falar com uma pessoa, depois a pessoa realmente dizer, olha, aquele dia eu não estava bem, você falou tal coisa, nossa, o que foi que eu falei? Teve uma situação onde eu escrevi uma carta para uma prima minha, pelo computador, na época que ela estava mal e tal, e passou muito tempo e aí eu fiquei numa situação complicada e ela me falou, nossa, mas aquela vez que eu escrevi uma carta, eu tenho guardado aqui, e aquilo mudou totalmente a minha vida, não sei o que, e eu falei assim, manda pra mim, porque eu não faço a mínima ideia do que eu tenho escrito lá, né? Com certeza não foram as minhas palavras que estavam lá. Eu tive naquele momento a vontade de ajudá-lo, com certeza eu tive, né? Porque é uma pessoa da minha família que eu gosto muito, então a intenção eu tive. E aí os espíritos com certeza me usaram como instrumento e fizeram eu escrever as palavras certas. E a gente, eu li realmente, falei, nossa, legal, que bom que ajudou, né? Eu não fazia ideia. E acho que assim vai acontecer com a palestra de hoje, não que acho o máximo nada disso, mas com certeza, como acho que o Bárbara falou, né? Ele faz a palestra, treina de um jeito, mas depois quando ele assiste é totalmente diferente, alguma coisa assim, né? Do que ele tinha pensado, do que ele tinha planejado. Porque a espiritualidade com certeza dá muito suporte. Eu, por exemplo, não fiquei com dor de barriga, então já não precisei trocar as calças, final, não precisei trocar as calças. Pessoal, mais 5 minutos. Alguém tem mais algum ponto? Não? Eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Antes da gente estar aqui nos Estados Unidos, eu falei pouco, então, antes da gente vir para cá, a gente passou por uma situação financeira muito feia lá no Brasil. A gente, e assim, tudo começou a desestruturar. Relacionamento, porque problemas atrás de problemas, filhos nas escolas, a gente ficou com medo de manter as escolas, manter uma casa, enfim. E engraçado como Deus coloca as pessoas certas na hora certa, né? Nós conhecemos um médium de Umbanda e ele nos fez, assim, se aproximar mais de Deus. E ele, assim, nós somos muito gratos pela casa que acolheu, eles é pura caridade, eles ajudam todos, as pessoas vão lá em busca de coisa assim, uma pessoa de boa, vamos lá, né, o que a gente tem a perder? Ele só falou, olha, ajoelha no chão, eleva o pensamento em Deus, que é a única coisa que você precisa hoje, porque a gente realmente fica muito afastado. E pede, com fé, o que você precisa? O que você precisa? Ele aproximou a gente e assim, engraçado porque ele falava, confia, as coisas vão dar certo. A gente não tinha ideia que ele viria para cá. As coisas foram acontecendo realmente. Nós viemos para cá com tudo limpo, sabe, com a nossa casa vendida, com tudo fechado lá, assim. Viemos assim, pensamento positivo, tranquilo e a gratidão, porque essa coisa de saber uma oração, eu nunca soube qual que é a regra de fazer uma oração. Olha que eu cresci em igreja adventista a vida toda, eles têm o jeito bonito de fazer a oração, mas às vezes você não faz com o coração, né? E hoje eu aprendi, diante de uma pessoa simples que atendeu a gente, eu não esqueço as palavras dele, e é sempre assim, ele sempre falava, mantenha o coração feliz, pensamento elevado a Deus, nariz no chão, humildade sempre, e tudo na tua vida vai ser mais fácil, é a fé. E eu acho assim, isso ajudou muito a gente. Hoje a gente leva isso pra frente. Foi muito triste o que a gente passou e as coisas aconteceram tão rápido. Assim, até vamos para os Estados Unidos, puxa vida. E agora, sabe? Deram tudo certo. Então assim, não foi uma doença, mas é uma história de vida que a gente leva e que realmente as coisas foram acontecendo e assim, foi inacreditável. Então, a fé é muito boa, assim.